O que vai te impedir de conquistar o seu sucesso profissional? Tema da aula de hoje, beleza? Então, mesmo te mostrando os caminhos, mesmo que eu vá te mostrar como que você vai estruturar, né? Mas mesmo assim, alguns fantasminhas pode ser que ainda aconteçam na sua cabeça. E eu vou falar o que são esses fantasminhas, ó. Eles têm nome, sabotadores. Quem é do CAP tem um módulo inteiro falando lá de sabotador, porque são os fantasminhas que vão te impedir de chegar onde você quer. Por mais que você tenha todas as ferramentas, por mais que você saiba de todas as coisas técnicas, são os sabotadores que realmente vão te impedir de conseguir. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Porque a vida, eu acredito que tenha que ser assim, em abundância. Todos os dias, Fernanda, às vezes a gente passa por um processo, né, de cair. Eu vou falar sobre isso hoje. O que tá certo, né? Porque sempre desse jeito, feliz, cobrando, fazendo. Uma hora a gente precisa dar uma, né? Então, os sabotadores são as minhoquinhas que vão te dizer e te lembrar a todo instante o quanto você está longe da perfeição, o quanto talvez não seja para você, o quanto para ela é fácil, para mim é difícil, porque X, porque Y, porque Z, porque aconteceu isso na minha vida, porque eu não tenho dinheiro, enfim, tudo isso são os sabotadores. Eu vou ler para vocês a definição, tá? Extraída lá do IBC. Tudo que eu falo, gente, em relação a coaching, eu tiro de 2 lugares, tá? O IBC, porque é a minha casa, é a minha formação. O José Roberto Marques é um mentor para mim, um ser de luz extremamente especial, então tiro dele. Tiro muita coisa também do Jerônimo Temer, eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele para mim também é um ser extraordinário. Se vocês não conhecem, pesquisem, esse cara é sensacional. Então eu vou ler para vocês a definição extraída lá do IBC, tá? Quando falamos em autossabotagem, tratamos de um processo em que as nossas inseguranças, os nossos medos e a nossa ansiedade se tornam protagonistas da nossa própria história. Autossabotagem. Muitas vezes confundimos os sentimentos e nem percebemos a prática da autossabotagem. Por isso, é importante saber e identificar quais são os principais agentes considerados sabotadores e como lidar com cada um deles. Conseguiram entender? Então, quando a gente começa a viver uma realidade de autossabotagem, a gente perde o foco do que realmente estamos buscando e passamos a viver a verdade da autossabotagem e acreditando nisso. A tristeza é um monstro faminto. Quanto mais você o alimentar, ele é insaciável. Quanto mais você der combustível para isso, isso não vai parar. Então, é a percepção de que você está vivendo em uma realidade ou a percepção que você está vivendo uma realidade de autossabotagem é o que vai fazer a diferença para você. E essa percepção, ela é muito minuciosa, né? Não é fácil. Porque muitas vezes a nossa verdade é autossabotagem. Vivemos uma vida inteira, às vezes, nos autossabotando, baseados em premissas de outras pessoas, que outras pessoas disseram que nós somos. Mas quando você consegue entender, se você está seguindo pelo caminho da sua verdade e em viver em abundância, né, em plenitude, que é o ideal para todos os seres humanos desse mundo, e não vivendo a vida da autossabotagem, é isso que vai trazer a diferença de onde você vai chegar. E o primeiro dos sabotadores, quero começar por ele, porque eu vivo muito isso. É um sabotador que quando eu tô vivendo a realidade dele, eu entro numa paranoia muito doida. Já foi muito pior. Por isso que eu digo, quanto mais você se conhece, mais você tem a possibilidade de você brilhar. Quando isso era desconhecido para mim, eu vivia numa verdade que não era a verdade. Eu vivia a verdade do sabotador. Só que quando eu tenho esse conhecimento, tô lá, muitas vezes eu entro no piloto automático de viver a vida do sabotador, só que uma hora vai me dar o estalo de olhar e falar assim, peraí, vamos lá, peguei a rota errada aí. E volto, retomo um processo meu de me restabelecer. Eu vou trazer uma comparação para vocês tentarem entender, tá? Eu conversei muito esses 2 últimos dias com as minhas amigas, que me conhecem mais do que eu, e a gente conversou muito, por exemplo, sobre o filme do Rei Leão. O Rei Leão, eu tenho uma interpretação, é o filme da minha vida, e aí a minha amiga assistiu o filme do Rei Leão, e a Rosa, ela sempre traz uma percepção das coisas assim, que eu fico chocada. Como que você conseguiu interpretar essa parada? Meu Deus do céu. Mas, pra quem assistiu, sabe que o cara foi lá pro Hakuna Matata, que é a vida sem responsabilidade, essa é a interpretação da Rosa. Aí, de repente, o pai dele aparece e fala, lembre-se de quem você é, e magicamente ele volta, né, e lembra de quem ele era e volta, tá? Resumidamente, né? Depois você assiste o Rei Leão de novo sobre um olhar crítico e não infantil. Tem que ter essas paradas, viu, gente? Assista os desenhos com olhar crítico. Bom,
Quando eu entro na minha paranoia do primeiro sabotador que eu vou falar aqui com vocês, quando eu tenho que voltar para a minha estrada, eu lembro dessa frase do filme, né? Do lembre-se quem você é. E não necessariamente é fácil, né? A gente lembrar da nossa verdade, porque muitas vezes a nossa verdade ficou tão escondida por cima de tantos sabotadores e tantas pessoas que disseram coisas que elas pensam sobre nós, que é difícil a gente enxergar. E é todo um processo para isso acontecer. Existem ferramentas para você descobrir. Mas vamos lá. O primeiro sabotador que eu quero falar com vocês, gente, é o sabotador do perfeccionismo. E tem aquelas pessoas que pensam que o perfeccionismo tem a ver com arrumação, né, tudo no seu lugar, ordem, e não é só isso. Deixa eu ler para vocês. Perfeccionismo, eu sou o que eu realizo. E quão bem eu realizo. Esse é o escudo do perfeccionismo, o sabotador do perfeccionista. Dificulta a conquista, se relaciona com a depressão, ansiedade, compulsão e paralisia de vida. Olha que poderoso isso. Se você entrou no trilho da vida do sabotador do perfeccionista, essa é um caminho que esbarra muito na depressão, na ansiedade, na compulsão e na paralisia de vida. É um sistema de crença autodestrutiva. Se eu parecer perfeito e fizer as coisas com perfeição, eu vou evitar o sentimento doloroso da vergonha ou da culpa. Por quê? É o medo da exposição, né, que as pessoas têm. É o medo de você passar vergonha. Então, quanto mais eu reduzo isso e me escondo atrás desta crença, desse sabotador do perfeccionismo, você reduz a chance de passar pelo processo da vergonha ou da culpa, que você vai tentar potencializar e chegar no limite da situação, beleza? Esse sabotador em específico, vocês precisam ler o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Se existe um livro que eu posso falar que é a Bíblia da minha vida, é esse, tá? A Coragem de Ser Imperfeito. Nem se eu quisesse, eu conseguiria descrever com tanta lucidez e clareza o que a Brené trouxe nesse livro, porque eu ia começar a chorar se eu começasse a falar. Um dia eu fiz uma live sobre esse livro e foi uma das lives que eu mais chorei na minha vida. Leiam, esse vale a pena. Então, o antídoto que ela coloca aqui, ó lá, se quisermos nos livrar do escudo do perfeccionismo, precisamos fazer uma longa travessia do o que as pessoas vão pensar para eu sou bastante. Precisamos ser mais amorosos e receptivos com as nossas falhas e imperfeições. Inclusive, gente, o sabotador do perfeccionismo, ele esmaga a criatividade. Porque atrás da criatividade significa arriscar, imaginar uma coisa, um trabalho, um método, enfim, criativo. Quando você se torna criativo e expõe isso, você está se expondo. Expondo ao quê? Ao risco da ruína ou então à vergonha ou à culpa. E o que eu disse que é uma das características? Ó, depressão, ansiedade, compulsão e paralisia de vida. E justamente por conta desse sabotador, que muitas pessoas travam e não conseguem sair do lugar. Por quê? O medo de exposição é tão grande, de errar, de falhar. Então, por trás disso, você começa uma vida de depressão, de ansiedade. Por que é ansiedade? Você quer começar a viver o futuro, então você não começa a prestar atenção no que está acontecendo agora. E aí você tem essas crises de ansiedade. E a compulsão, porque você vai direcionar toda essa angústia de estar sendo perfeito, e você vai direcionar em alguma coisa, na comida, na bebida, no cigarro. Muito doido isso. Esse é o primeiro sabotador que eu quero falar com vocês. Bom, deixa eu falar com vocês sobre o segundo sabotador, ansiedade. A causa desse mal pode estar ligada a inúmeros fatores, como preocupação, improdutividade ou mesmo cansaço. Para evitar a ansiedade, procure levar a vida de maneira mais leve e tente se cobrar menos. E essa foi uma das frases de virada de chave da minha vida profissional. A vida pode ser mais leve. E por quê? Porque eu tinha uma crença, eu vou falar tinha porque eu quero realmente que um dia isso vire a zero, né? Qual era? Pra gente conquistar tem que ser difícil, tem que trabalhar demais, tem que ser duro, tem que ser muito difícil, sim, tem que trabalhar até de madrugada, sabe? Sabe aquela crença surreal, assim? E essa crença, o que vai trazer essa crença? Ela vai trazer muitos desafios para aqueles que acreditam nisso. Sabe por quê? Porque se for muito fácil, você não vai honrar. Para você valorizar, vai ter que ser difícil. Para você bater no peito e falar, muito difícil. Mas eu consegui. Se for um pouquinho mais fácil, você vai sentir como se você não tivesse conquistado, como se você não merecesse isso. E então, o que o universo, a vida e as paradas todas te dão? Problemas. Porque aí você vai honrar aquilo que você acredita. E eu sempre fui essa pessoa. Mas eu não sei, eu acho que tem palavras e frases que às vezes as pessoas falam pra gente que é bem no momento certo assim da nossa vida. E aí vira chave. Leve não significa fácil. Por que leve é fácil, gente?
Por que a gente tem essa parada na cabeça, muitas pessoas, eu falo a gente porque eu me incluo, que leve é fácil? Não é. Eu acho que leve é equilíbrio, a palavra é equilíbrio. A gente quer viver no desequilíbrio pra justificar que foi difícil, então por isso que eu sou foda e eu consegui. As pessoas têm essa parada, tá ligado? Eu tenho essa parada. Eu passei a me observar e observar a minha produtividade, porque isso está aliado com a produtividade. O fato de eu ter 1 milhão de coisas para fazer não justifica eu querer que seja mais difícil para eu honrar isso e acreditar que eu mereço. Então, se for mais fácil, eu não mereço. Então, eu passei a me organizar, a organizar a minha produtividade, para então eu não precisar todos os dias trabalhar até 2 horas da manhã. Eu consegui viver em uma harmonia, que eu consiga trabalhar menos, passar mais tempo com a minha família e ter a mesma produtividade de que se eu trabalhasse muito. Quando eu passo a acreditar nisso e não acreditar que tem que ser difícil, o meu jogo começou a mudar. Então hoje, gente, eu falo o seguinte, eu não quero trabalhar depois das 6 da tarde até as 9, que é a hora que meus filhos vão dormir. Eu não quero trabalhar de sábado e domingo. Eu não quero mais isso pra mim. Ah, você fala isso porque hoje você já tá de boa. Não. E eu já tô te falando que você vai pensar nisso porque eu sei que quando eu falo isso, é o primeiro pop-up aí que vai aparecer na sua cabeça. Pra ela é fácil, né? Eu tenho que aqui trabalhar, porque eu tô com o começo ainda. Só que tá tudo bem se você levar isso de um jeito leve. Se eu quiser trabalhar hoje até 2 horas da manhã, eu vou trabalhar, mas de um jeito leve. Eu não quero ter felicidade nisso e acreditar que é isso que vai fazer eu conseguir os meus sonhos. Não, entende? E por muito tempo eu fui assim. Mas veja, leve não significa fácil. Eu acho sim que tem que trabalhar bastante. Até porque se você não conhece nada, você vai ter que estudar, você vai ter que se organizar, você vai ter que planejar, isso tudo gera trabalho. Mas de um jeito leve e não doloroso e pesaroso. Falo por mim, tá? Cuidado com aquilo que você acredita, porque a vida vai te dar isso que você acredita. Sempre, 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 sempre. Porque aí você vai ficar feliz. Evite focar-se somente no trabalho e dê um tempo pra si. O outro sabotador, desorganização. Eu não sei vocês, mas eu não sou uma pessoa que não consegue viver na bagunça. Não consigo. Eu não sou produtiva quando isso acontece. E isso acaba virando um sabotador para aquele que é assim, mas não consegue desenrolar a situação, sabe? Falta de foco, outro sabotador. Separar o trabalho por ordem de prioridade. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Todas as pessoas, não sou eu e não é você sozinho no mundo. Todas as pessoas tendem a começar o trabalho do dia pelo que é mais fácil, mais prazeroso, o que a gente gosta mais. É normal. Mas o ideal, tô falando de produtividade, tá? É que você comece pelo que você não quer resolver. Por quê? No começo do dia, a nossa barrinha de energia, vamos trazer isso para uma realidade igual um celular. A nossa barrinha de energia, ela tá completa. Você não gastou nada ainda. Então, você consegue ter muito mais foco e mais energia para você resolver as coisas do que quando você vai pegar para fazer um negócio 5 horas da tarde, que daí você já brigou com as pessoas, você já viveu, já brigou com o filho, já perdeu o foco, já aconteceu um monte de coisa ruim, aí você ainda tem que fazer um bagulho que você não gosta, as chances são que você vai procrastinar. Então, evitar fazer dessa maneira para o primeiro assunto do dia. Você vai ver que vai te dar até um alívio. Você vai falar... Eu escrevi assim sobre procrastinação. A gente sempre acaba achando que vai conseguir resolver as pendências depois e acabamos em uma bola de neve de compromissos e entregas atrasadas. Listar as prioridades do dia e fazer de tudo para cumpri-las dentro do prazo determinado. Assim você evita frustrações e cobranças. Para mim, a procrastinação, ela bate de frente com uma das minhas maiores qualidades, que é realização e execução. Eu fico brava comigo mesma. Brava, tipo, mal-humorada, sabe? Chutando todo mundo. Quando eu percebo que eu tô sendo assim. Muito doido isso. Os sabotadores, gente, eles guardam uma semelhança muito grande com as nossas crenças. Os sabotadores vêm das nossas crenças. Então, quando você identifica um sabotador, como por exemplo, o pessoal no YouTube colocou que tem medo de errar. Medo de errar. Da onde vem isso? Isso vem de uma crença. Isso vem de um processo que aconteceu com você e você desenvolveu um escudo. O perfeccionismo vem de uma crença. A crença do quê? De não ser bom o bastante. Quem tem o sabotador do perfeccionismo, ele tem essa premissa, né, de você não ser bom o bastante. Por conta disso, eu vou me esconder atrás do escudo do perfeccionismo. Agora, a crença de você não ser bom o bastante, ela vem de algum lugar. Então, não é, muitas vezes, você resolver o sabotador. Você não consegue vencer o perfeccionismo. Não existe isso. Tipo, eu vou fazer tudo jogado, enfim. Não é assim que resolve o problema. Você resolve o sabotador quando você resolve a crença dele. Porque aí você vê uma nova forma. O meu sabotador era o perfeccionismo nesse nível, de eu ter que fazer a exaustão e me orgulhar dessa exaustão. E quando eu passei a entender que eu gostaria de ter uma vida mais leve, não mais fácil, mais leve, eu fui de encontro com esta minha crença, que acreditava que eu só mereceria se fosse
algo que viesse de uma coisa muito difícil. Aí quando eu mudo a chave, ou seja, eu ataco a crença, é quando você vence o sabotador. E é por isso que é complicado você chegar na crença. Eu já fiz várias aulas sobre isso, e vocês sabem que existem crenças que protegem as crenças. A parada é muito sinistra. Eu e minhas amigas, nós demos um nome para a crença, tá? Nós chamamos de cebola. A cebolona, ela protege a cebolinha. Olha que brisa que é eu e minhas amigas. Você não tá entendendo. Então, quando você acha